Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula. Dessa vez, dando início então ao nosso segundo bimestre, vamos dar início aos conteúdos sobre clima do Brasil. Antes disso, pessoal, gostaria de fazer uma breve revisão do que a gente já estudou nos anos anteriores sobre clima e falar um pouco das massas de ar, para na próxima aula falar das características das massas de ar que atuam sobre o Brasil. Beleza? Vem comigo então. Pessoal, vocês lembram qual a diferença entre tempo e clima? Puxem da memória aí. O tempo são as condições atmosféricas de um determinado momento. Então, quando vocês saem lá fora, vocês olham para cima, para o céu e observam. Está nublado, está ensolarado, está chuvoso, está frio, está calor. Isso é o tempo atmosférico daquele momento. Quando nós falamos de clima, nós estamos falando de uma série de dados observados num tempo, geralmente no mínimo 30 anos. A partir disso, eu consigo observar a média de chuva, de pluviosidade, a média de temperatura, e daí estabelecer como que é o clima desse local. A gente pode verificar se janeiro é um mês chuvoso, se junho e julho são meses mais secos ou meses mais frios. E daí ter a característica do clima. Apenas lembrando, não significa que janeiro sendo um mês chuvoso vai chover todos os dias, ou que todos os anos vai chover em janeiro. Não, eu estou falando que a média climática diz isso. Vamos usar um exemplo. Se vocês estudarem bem, tirar 100 em todos os bimestres, nos 3 primeiros, 100, 100, 100, e no último bimestre vocês tirarem 0. Bom, vocês vão ter passado de ano, entretanto, a sua média, que era de 100, 100, 100, ela caiu por conta desse 0 que você tirou. É a mesma coisa o clima. Pode chover sempre em janeiro, quantidades altas, entretanto, um ano específico pode não chover tanto, ou pode chover mais, ou pode fazer mais frio, mais calor. Entretanto, nós temos uma média. Essa média nós chamamos de clima. Então, diferença tempo atmosférico daquele momento. Clima, observação a longo prazo, no mínimo de 30 anos, para a gente saber as características climáticas daquele local. Beleza? Entendido? Vem comigo. Vocês sabem também das zonas térmicas, as zonas climáticas da Terra, que são definidas a partir das linhas imaginárias. Então nós temos ali o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Linha do Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Essas linhas, elas definem essas zonas térmicas, essas zonas climáticas da Terra, e em cada lugar vão ter características diferentes. Vamos pensar no Brasil. Boa parte do Brasil está onde? Na zona tropical. A zona tropical recebe incidência de luz solar o ano todo, então é uma área bastante quente. Nós aqui no sul, aqui no Paraná, nós estamos próximos ali do Trópico de Capricórnio. E quanto mais a gente vai descendo mais ao sul, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai ficando mais frio. Porque já é uma área temperada. Uma área que sofre com outros elementos climáticos, com outras características. E mais ao sul ainda, na zona polar. São áreas onde o clima é bastante frio, mesmo durante o verão o clima ainda é bastante frio. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Antártida esse ano, ela passou pela primeira vez dos 20 graus. Primeira vez na história, desde que a gente monitora, que a Antártida passou dos 20 graus. Para a Antártida é muito quente. Entretanto, para nós aqui em Maringá, nem é tanto assim. Inclusive, nós gostaríamos que ficassem 20 graus porque ia ser fresquinho. Nossa média aqui é um pouco maior do que isso, acho que é 24 graus mais ou menos. Tá? Vamos lá então. E agora um elemento novo para vocês, as massas de ar. Massa de ar, pessoal, são as correntes formadas por ventos e elas são responsáveis por mudanças na atmosfera, mudanças inclusive bem rápidas. Então aqui é um mapa, por exemplo, das massas de ar do Brasil, que a gente vai ver na próxima aula já, mas já adiantando que cada massa de ar ela vai ter características diferentes.
Essa massa ela pode ser quente, pode ser fria, pode ser úmida, pode ser seca, pode ser de alta pressão, de baixa pressão. Cada uma dessas massas de ar ela vai mudar as condições atmosféricas de um determinado local. Então, por exemplo, se uma massa de ar úmida vier em direção a Maringá, significa o quê? Que essa massa vai trazer chuva. Então, as principais mudanças no tempo atmosférico ocorrem por conta do quê? Das massas de ar, tá bom? E esse mapa aqui, vocês conseguem ler ele, pessoal? Acho que não, né? É um mapa bastante poluído, bastante difícil da gente ler. Isso aqui é uma carta sinótica. Ela é um mapa que a gente consegue ver mais ou menos a direção dos ventos. Então, estão vendo que eu circulei ali um A com aquele círculo amarelo? E depois um círculo vermelho, não sei se vocês conseguem ver, é um Bzinho. Isso são áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. Normalmente, os ventos eles surgem nas áreas de alta pressão e eles vão caminhando para as áreas de baixa pressão. Eles vão circulando, o que nós chamamos de circulação geral da atmosfera. E, através dessas cartas sinóticas, a gente consegue observar qual o caminho que os ventos fazem. Professor, é possível fazer isso? É possível. Há muito tempo, desde os navegadores, eles já sabiam, já tinham mapas de correntes de vento, para onde esses ventos sopram, do mesmo jeito que a gente sabe de correntes marítimas, para onde essas correntes vão. Então, quando a gente olha esse mapa aqui, que a gente viu lá no começo do ano, comentei com vocês, dos ventos alísios, os portugueses já sabiam que na linha do Equador você tem convergências de ventos, ventos que sopram constantemente em direção ao oeste, que sopram em direção ao Brasil. Então os portugueses sabiam dos ventos alísios, sabiam como funcionava, inclusive são ventos que sopram um ano todo em direção ao Nordeste brasileiro. E foi graças ao conhecimento dos ventos alísios que os portugueses chegaram aqui. Lembrando, pessoal, não era barco a vapor, era barco a vela. O que movimentavam esses barcos eram os ventos. Então, conhecer os ventos era muito importante para saber qual direção você está indo, evitando as áreas de calmaria. O que são áreas de calmaria? Áreas onde não tem vento. Se não tem vento, o barco fica à deriva, ele não sai daquele lugar. Então, há muito tempo nós temos conhecimento da circulação dos ventos na nossa atmosfera. Tá? E por fim, eu gostaria de falar para vocês um pouco da circulação geral da atmosfera. Percebam aí, pessoal, que nós temos primeiro ali a linha do Equador em vermelho. Nessa linha do Equador nós temos o quê? Um Bzinho. Esse B significa o quê? Área de baixa pressão. Se é área de baixa pressão, o vento sai da área de alta pressão e vai para a área de baixa pressão. Então percebam ali que está um vento, uma cor vermelha, são ventos normalmente bem quentes, que sopram ali na área tropical e eles estão soprando ali direto para o Equador. Esses são os ventos alísios. Em comparação, olha ali depois, nós temos ali uma linha, duas linhas, aliás, lilás, roxo, né? Com um azinho. Esse A é o quê? Áreas de alta pressão. Coincidem com as áreas dos trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio. São áreas onde se formam os ventos. E a partir daí, eles vão soprando tanto para a zona de baixa pressão ali no Equador, quanto para as áreas de baixa pressão do Círculo Polar Ártico e Antártico. Então, pessoal, percebam que ele vai sempre girando, sempre fazendo círculos. Por isso que nós falamos circulação geral da atmosfera. O vento ele nunca está parado, ele sempre está indo de um lugar para o outro. Geralmente, ele sai do local mais quente para um local que ele possa ser mais frio. Mas das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Tá? E daí, isso aqui é só um exemplo, tá? A gente tem outras áreas de baixa pressão, outras áreas de alta pressão, e a partir daí vão se formar as massas de ar, e na próxima aula a gente vai ver quais são as massas de ar que atingem o Brasil e quais as características de cada uma delas, e explicar como que através da massa de ar, Maringá não é um deserto.
Beleza? Vocês estão curiosos? Aguardem a próxima aula então. Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me consultar nos canais de comunicação da escola. Um abraço e até mais.